Bom dia, boa tarde ou boa noite para que estiverem acessando o meu canal Joselito Rocha, para mais uma mensagem da parte de Deus para abençoar a tua vida. E quando eu digo mensagem da parte de Deus, é isso aqui, ó. Nesse canal você vai ter a pregação da palavra, louvores da igreja onde eu sou pastor auxiliar, que é a primeira igreja batista no Encantado. Então, se você gosta desse trabalho e quer divulgar, me ajude, compartilhe, dê likes, se inscrevam, para que eu tenha mais tempo para podermos conversar e meditar na palavra. A mensagem que eu trago hoje é: dos pecadores eu sou o principal. E se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, primeira carta, né, que o apóstolo Paulo escreve ao seu auxiliar Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então, a palavra de Deus diz assim: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tema da mensagem: dos pecadores eu sou o principal. Por que o apóstolo Paulo está usando isso? Porque essa é a nossa real condição. Esse reconhecimento feito pelo apóstolo Paulo é um reconhecimento que todos nós somos chamados ao arrependimento. Pregamos muito sobre a vinda de Cristo, pregamos muito, né, que Ele virá, pedimos a volta dele: Jesus, volta logo, volta logo. Mas estaremos preparados para isso? Pelo menos reconhecemos a nossa real condição? Eu costumo dizer que temos que ter o reconhecimento, o exemplo dado por Jesus e a nossa condição. O exemplo dado por Jesus é muito simples. Lucas 18, do verso 9 a 17, Jesus está contando a parábola do fariseu e do publicano. E nesta parábola, a gente pode abrir lá no terceiro evangelho sinótico, o evangelho de Lucas. Esse capítulo 18, ele é muito bom. No 18, a partir do versículo 9, ele diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando de pé e de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você vê, olha o exemplo dado por Jesus. O fariseu, você vê, e eu vou fazer a comparação porque Paulo também era fariseu, homem do sinédrio. Ele diz: oro, jejuo 2 vezes por semana. Até aí tudo bem. Agora, quando ele disse: eu não sou como esses demais, eu não sou como esse publicano, como os ladrões, como os injustos, os adúlteros. E Jesus disse: Deus ouviu a oração do publicano que reconheceu que era pecador. O fariseu também tinha que dizer: antes de tudo, eu sou pecador. Paulo era zeloso na lei, se converteu a Cristo, abriu mão das suas prerrogativas de fariseu, de doutor da lei, versado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, cidadão romano por Cristo. Em Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao 12,
primeira carta de Paulo, né? Depois do livro de Atos, mostra a nossa condição humana. Por isso que Paulo dizia que dos pecadores ele é o principal, porque no capítulo 3 de Romanos, a partir do 9, ele diz: pois o quê? Somos nós mais excelentes? Ele está falando dos judeus, né? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, quer dizer, todos os gentios, todos estão debaixo do pecado. Verso 10, como está escrito, não há um justo sequer. Verso 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 12, todos extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. O homem ele só é um pouco melhor por causa da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós temos 3 pontos aqui nessa mensagem: o reconhecimento do pecado, o exemplo que Jesus nos deu de um religioso e daquele temente a Deus. Por quê? Porque o que era um publicano? O publicano era um judeu que cobrava imposto. Até aí não se tem problema, porque nós temos que pagar nossos tributos, assim como os cidadãos daquela época pagavam seus impostos, nós pagamos hoje. O problema era a forma corrupta que esses publicanos faziam. Por isso que eles eram tidos como pessoas desviadas da verdadeira fé em Deus. Você vê que o fariseu ele aponta roubadores, adúlteros, injustos, e este publicano. E Jesus coloca que a oração do publicano foi aceita por Deus, porque ele disse misericórdia. Não queria nem levantar a cabeça, ele disse misericórdia, porque eu sou pecador. Misericórdia, porque eu sou pecador. Você vê o entendimento disso. Então, é o reconhecimento, o exemplo dado por Jesus e a nossa condição, que é dita de Romanos 3, de 9 a 12. Estamos todos debaixo do pecado. Nós somos dependentes, irmãos, da graça de Deus. Eu venho hoje aqui nesse canal para trazer essa mensagem. Há um certo tempo que eu não tenho trazido nada por condições de saúde, mas hoje consegui fazer a minha live aqui, que eu faço toda semana com a mesma mensagem, só que aqui num tempo menor, que é o que o YouTube me dá. Eu preciso de ter 1000 inscritos para que eu possa ter mais tempo para conversar com os irmãos. Mas nessa breve reflexão aqui nós temos que entender isso, meus irmãos, a nossa condição, pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas nós sabemos que o bem que nós queremos fazer não fazemos e o mal que não queremos fazemos. Há um duelo entre a carne e o espírito aqui dentro de nós. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Nós temos no nosso entendimento a lei de Deus, nosso pensamento, mas pecamos com a lei do pecado que habita nos nossos membros. Então, é uma luta diária, mas até nisso nós dependemos da graça de Deus. Você diz, não, pela minha vontade eu vou à igreja, pela minha vontade eu oro, pela minha vontade eu leio a palavra, se não for pela vontade de Deus. Nós somos inúteis. Em 1 Coríntios 12, que nós dissemos que Jesus Cristo é o Senhor pelo Espírito. É o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que fazer reflexão disso. Porque se nós pedimos Maranata, ora vem Senhor Jesus, como é que nós não reconhecemos a nossa condição? Se a esperança na salvação é pela graça, é pela misericórdia, e sempre foi pela graça. Num outro momento eu vou trazer aqui que antes da lei de Moisés havia graça. Houve a lei por um tempo, até que Jesus viesse. Porque no Evangelho de João diz que por Moisés veio a lei, mas por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Então, se vocês quiserem meditar nessas palavras,
da nossa mensagem dos pecadores, eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Lucas 18, de 9 a 17, né? E Romanos 3, de 9 a 12. Que essa palavra tenha confortado os vossos corações, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo esteja convosco e com toda a igreja sobre a face da terra. Se você gostou dessa mensagem, dê like, se inscreva, compartilhe, ajude o irmão aqui a poder produzir conteúdo com mais tempo, com estudos. Eu sinto esse chamado de Deus, de eu poder compartilhar esses talentos que Deus tem me dado, porque Ele é que dá pra gente, Ele que dá tudo. Se a gente louva a Deus na igreja, ou grava um disco, é talento dado por Deus. Os cantores seculares, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, se eles são cantores, são músicos, são talentos dados por Deus. Eu estudei música, hoje toco percussão na igreja. Isso é talento dado por Deus. Se eu estou aqui ministrando a palavra de Deus e Deus abre o meu entendimento e abre o entendimento dos irmãos, é pela sua graça e pela sua vontade. Amém? Esse é o canal Joselito Rocha. Se inscrevam, dê likes, compartilhem. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.